Olá, este é o meu canal, eu sou o pastor José. Estou aqui e desejo a todos mais um bom dia. Desejo a todos que Deus venha abençoar de maneira grandiosa através dessa palavra que eu está nesta manhã aqui, este vídeo que eu vou estar postando para a meditação de cada irmão. Então, nesse momento você venha ouvir e se alimentar desta palavra, em nome de Jesus. Eu quero nesta manhã trazer aqui a palavra, mas antes eu quero fazer uma oração com você. Maravilhoso Deus e Pai, Senhor, que aonde chegar este vídeo, a essa pessoa, a esse irmão, essa pessoa que ainda não é cristão, que o Senhor venha falar profundamente ao seu coração, que o Senhor venha adentrar este lar, Senhor. Se alguém estiver enfermo, que o Senhor faça um grande milagre, no nome de Jesus, meu Deus. A Tua palavra, Senhor, a Tua palavra diz que é o poder de Deus para a vida daqueles que crêem. E eu quero que ela faça milagre na vida dessa pessoa, milagre da salvação, da libertação, da transformação em cada lar que o Senhor entrar, Pai, através desta palavra, através deste vídeo, que o Teu Espírito, Pai, venha trabalhar nos corações, transformando vida, libertando vida, quebrando muralha, quebrando palavra de maldição e jogando por terra o pecado, em nome de Jesus, abrindo os olhos, Senhor, daqueles que estão cegos espiritualmente e fortalecendo, Senhor, aqueles que já se entregaram para o Senhor, para que seja cada dia mais forte, em nome de Jesus, meu Deus, faz milagre nesta casa. Então, antes de eu ler o texto que eu vou falar, quero pedir para você, com muito carinho, se inscreva neste canal e dê o seu like, né? Dê o seu joinha, e também que você venha transmitir esse vídeo para seus parentes, seus amigos, né? Que você venha compartilhar para que eles possam ouvir, principalmente aqueles que não é evangélico ainda. Eu vou estar falando uma palavra aqui que é muito importante para pessoas ainda que não aceitaram Jesus, para que possa ouvir esta palavra e que possa meditar e que venha aceitar Jesus, né? Todo ser humano precisa um dia aceitar Jesus para que possa ir morar no céu, né? E o texto que eu vou ler, ele é um texto bem conhecido, né? Eu vou ler para você entender melhor, né? Eu vou ler aqui em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e o versículo 1, que diz assim: E vós vivifico, estando vós mortos em vossas ofensas e pecado. Vossas ofensas e pecado. Esse é o primeiro versículo, né? Aqui que a Bíblia diz, vossas ofensas e pecado, é que a Bíblia diz que os gentios, eles estavam, e na condição do gentio era morte, né? Quando a Bíblia fala de gentio, está falando de todos aqueles que ainda não se entregaram para Jesus, né? Porque quando a Bíblia fazia a palavra de gentio, Jesus tinha os judeus como o seu povo que os seguia, o povo que Deus tinha escolhido para ser aqueles que lhe adoravam, né? Mas como esse povo aqui, eles já tinham negado Jesus, quando Jesus veio, a Bíblia diz que ele veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Mas todo quanto recebeu, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Então os judeus aqui, eles tinham negado Jesus. Eles não tinham aceitado Jesus quando ele veio para salvar, assim como veio para salvar toda a humanidade, mas para salvar primeiramente os judeus, porque os judeus seriam aqueles que pregariam para as outras nações. Mas eles não aceitaram dessa forma. Então aí Jesus aqui começa a salvar aqueles que chegaram, no caso gentio. Então todo aquele que chegava ainda não tinha aceitado Jesus era considerado gentio. E aqui o Paulo diz que a condição do gentio era de morte. Eles estavam mortos. Todo ser humano estava nessa condição de morte. É por isso que o texto que eu disse assim, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa do pecado. Porque todo homem que tinha, todo homem depois do pecado de Eva e Adão, né, eles herdam
o pecado de Eva e Adão. Então ele já nasce trazendo esse pecado. Então até aceitar Jesus está como que está morto, espiritualmente está morto. É como também da mesma forma aquele que já aceitou e se desviou, ele também está morto, né? Está morto espiritualmente. Essa morte aqui que Paulo está falando é que está morto espiritualmente, né? Espiritualmente está morto. Não tem nenhum, não esboça nem uma reação de vida espiritual, porque está morto espiritualmente. Mas Jesus veio para nos vivificar. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos vivificar, para nos dar o direito de vida novamente, né? Então aqui prova o tão grande amor que Jesus tem para com todos os seres humanos. É um amor tão grande que Jesus tem, que ele deu a sua própria vida, e está escrito lá em João, capítulo 3, o versículo 16, que ele deu a sua própria vida para nos salvar. O versículo 16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigente para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha o tamanho do amor de Deus para com o ser humano. Olha o tamanho do amor de Deus para com toda a humanidade, porque Deus não enviou seu Filho para salvar alguns, mas Deus enviou seu Filho para salvar toda a humanidade. Todo aquele que crê será salvo, como está escrito lá em João, né? Todo aquele que crê será salvo. Então, Jesus enviou seu Filho. O versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, mas o versículo 17 diz que Jesus amou o mundo de tal maneira que deu-se a si mesmo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus se doou, se ofertou a Deus em oferta de sacrifício, como cordeiro mudo, para morrer por cada um de nós, para que nós tivéssemos o direito de ser salvo, né? Por quê? Porque nós estávamos mortos, e Jesus não quer que o ser humano permaneça morto. Eu hoje estou gravando um vídeo aqui, parece que todos os carros da cidade resolveram passar nessa rua, né? E como o ambiente aqui não é climatizado, né? Então, todo o barulho vai sair desse vídeo, mas eu espero que você ouça em nome de Jesus, né? Então, nós vemos aqui, né? Mas eu quero ler um versículo que está em João, né, para você meditar aqui mais um pouquinho nessa palavra, né? Esse é um grande despertamento para pessoas que ainda não aceitaram Jesus, entender o tamanho da necessidade que temos de aceitar Jesus como nosso Salvador, né? Então o versículo aqui que eu vou ler é o versículo 24, que diz assim, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que o enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passa da morte para a vida. Bem? Então veja aqui, Jesus nos encontra mortos, é o estado do gentio. Como eu já disse, gentio, todo aquele que ainda não se encontrou com Jesus. Jesus trata ele como gentio, né? Então Jesus nos encontrou no estado de morte, estava morto, espiritualmente morto. Por que estava morto? Porque não tinha o Espírito Santo de Deus na vida. Deixa eu explicar algo aqui. Muitas vezes nós perguntamos, você quer aceitar Jesus? As pessoas às vezes simplesmente dizem que não quer aceitar Jesus. Muitas vezes a pessoa não sabe nem o que é aceitar Jesus direito. Aceitar Jesus, quando ela diz assim, você quer aceitar Jesus? Jesus está fazendo uma pergunta através da sua palavra, e aquele que diz quero, ele está abrindo uma porta muito grande para que o Espírito Santo de Deus, através da sua confissão, o Espírito Santo de Deus entra ao coração desta pessoa. No momento que ele diz, eu quero receber Jesus como meu Salvador, ele está crendo naquilo que está sendo pregado. E o que está sendo pregado
porque não há outro meio de salvação a não ser por meio de Jesus e por meio da pregação da palavra. E o que está sendo pregado é o próprio Jesus, o Verbo que se fez carne. Quando essa pessoa diz assim, eu quero aceitar Jesus, então ele está dizendo, Jesus entra na minha vida. E aí nesse momento o Espírito Santo da verdade, como disse João no capítulo 14, 13, a gente fala do Espírito Santo nesse termo, é o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece. Quando a Bíblia diz que o mundo não conhece, as pessoas que não se entregaram para Jesus, eles não conhecem o Espírito Santo, mas aquele que se entrega. Então o Espírito Santo da verdade entra no coração dessa pessoa que diz que quer aceitar Jesus, e aí ele vivifica essa pessoa. Então quando a pessoa aceita Jesus, ele sai daquele estado de morte, aquele estado inconsciente que não conhece, e aquele estado sem ação espiritual. Ele sai desse estado e começa a ser agora movido pelo Espírito Santo da verdade, que foi deixado na terra justamente para levar o pecador a entender, para trazer o entendimento ao coração do pecador, para ele entender, por meio da palavra, que ele precisa aceitar Jesus como seu Salvador. E quando essa pessoa aceita Jesus como seu Salvador, então a Bíblia diz que ele vai ser vivificado juntamente com Cristo na sua morte, quando ele morreu. Então ele trouxe vida. Por que ele trouxe vida? Porque ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E por que ele venceu a morte? Porque ele não tinha pecado, porque ele nunca pecou. Então ele venceu a morte, né? Então aí ele deu o direito de todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador, ele está vivificando ele, levantando essa pessoa da morte espiritual. Aí essa pessoa aceita Jesus e começa agora a andar em novidade de vida, como disse Paulo, né? Então é isso, irmão. Mas deixa eu ler mais um versículo, o versículo 2. E no qual andando todos nós andávamos no curso deste mundo, segundo a vontade do príncipe das potestades, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Amém? O filho da desobediência. O que Adão fez o que Eva fez de Adão foi uma desobediência. Então, aqui a Bíblia diz que todos nós andávamos segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade dos espíritos da maldade que opera no ar, né? E segundo o filho da desobediência, quer dizer, a desobediência ela gera pecado. E no caso foi o que gerou o pecado, a destituição de Adão. Ele foi destituído da glória de Deus. Adão e Eva foram destituídos. Eles foram expulsos do jardim, porque eles foram destituídos da glória. Quer dizer, a imagem que havia, a Bíblia diz que eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Aquela imagem, por causa do pecado, ela saiu da vida de Adão. Por quê? Porque eles desobedeceram. Então, todo homem, todo ser humano nasce já com herdando esse pecado de Adão. Por isso, todo homem que nascer precisa aceitar Jesus como seu Salvador. O capítulo 11 de Mateus, né, e o versículo 32, ele diz que todo aquele que me aceitar diante dos anjos do meu Pai que está no céu, eu confessarei o seu nome também diante dos anjos do seu Pai que está no céu. Quer dizer, mas todo aquele que negar, então da mesma forma que ele nega, então será negado diante do Pai dos seus anjos que está no céu. Quer dizer, então é muito importante entendermos que salvação só vem por meio do nosso crer, quando nós cremos e se entregamos para Jesus. Por que estou dizendo isso? Tem muitas pessoas, tem muitas igrejas de denominação que as pessoas se reúnem e vai se reunindo, mas nunca aceita Jesus, nunca confessa Jesus como seu Salvador. Além de confessar Jesus como seu Salvador, também tem que
que dá testemunho público daquilo que ele aceitou, dá testemunho. Porque Jesus, o Espírito Santo entra na vida da pessoa que aceita Jesus e permanece, que nessa pessoa continua cativando ele na sua vida, que nessa pessoa continua dando lugar para ele operar. E como é que se continua? Indo para os cultos, buscando estar junto com aqueles que oram, para aprender a orar, para aprender a buscar a Deus, indo para os cultos para ouvir a mensagem e aprendendo. E aí o Espírito Santo vai trabalhando e vai convencendo. E quando a pessoa aceita Jesus e começa a fazer isso, então essa pessoa vai tomando prazer de servir a Deus e vai sendo fortalecido, crescendo na graça ali, no conhecimento da palavra de Deus, né? E é isso que Jesus quer fazer. Então é isso que Jesus quer fazer na sua vida, você que vai estar ouvindo este vídeo, né? Então é isso, né? Mas eu quero ler mais um versículo, desse texto que nós estamos. Quero ler mais um versículo, né? Eu quero ler o versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andava nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, e todos os pensamentos éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Amém? Aqui nós vemos que Paulo está falando que antes nós todos, quando Paulo diz nós todos, está falando que ele também fazia isso. Ele andava fazendo a vontade da sua carne, o desejo dos seus pensamentos, da sua mente, né? Então ele fazia tudo isso. Por quê? Porque ele não conhecia Jesus. Se você for estudar Atos dos Apóstolos e as cartas, você vai entender quem era Paulo. Atos dos Apóstolos mostra bem, no capítulo 9, já mostra muito bem quem era Paulo, né? Antes mostra quem era Paulo, um homem perseguidor, né? Que perseguia os cristãos, que perseguia a igreja. Então Paulo está dizendo que ele, antes de se encontrar com Jesus, ele andava fazendo a vontade da sua carne, o desejo da sua carne. Quer dizer, as paixões da carne, tudo aquilo que aflorava na sua carne era desejos pecaminosos, né? Quer dizer, Paulo tinha vontade de matar os cristãos, era tanto que até perseguia, até matava e levava o cristão preso. Por quê? Porque Paulo fazia a vontade da sua carne, mesmo vivendo no judaísmo, mas ele era carnal, porque ele não tinha o Espírito Santo de Deus, ele não tinha o discernimento da verdade que precisava, né? Então ele andava fazendo a vontade da sua carne, o desejo da sua carne, andava fazendo a vontade dos seus pensamentos. Aquilo que ele pensava, ele agia e fazia. Por quê? Porque ele não tinha tido esse encontro com Jesus. Ele estava morto espiritualmente. Ele só agia na sua carne, porque a sua carne estava alimentada com os desejos, com as paixões da carne, os desejos pecaminosos, os desejos sanguinários. Era isso que ele exercia, e pensando que estava fazendo certo. Por quê? Porque ele estava morto, ele não enxergava, ele não tinha noção da realidade. E então foi preciso Jesus se encontrar com ele no caminho de Damasco, né? E falar diretamente com ele, né? E aí depois que ele se encontrou-se com Jesus, então sim, aí ele deu o direito dele ser vivificado novamente, quer dizer, vivificado, porque ele ainda não tinha aceitado Jesus, né? Então ele foi vivificado, porque ele estava morto nas suas transgressões, nos desejos da sua carne. Então é isso que nós precisamos entender, né? Aí o versículo 4 diz assim: mas Deus que é muito rico, olha só, preste bem atenção, mas Deus que é muito rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, bem, porque Deus, como é grandíssimo em misericórdia, com seu grande amor que nos amou. Então Deus, olhando para um ser morto, para um ser que fazia tudo errado,
mas com seu tão grande amor, que nos amou, com as suas misericórdias, então Ele nos resgatou dessa maldição do pecado. E eu quero que você entenda, quando Ele nos resgata, o desejo dele é restituir aquela imagem que nós, que por dever todo ser humano tem quando aceita Jesus, a imagem e semelhança, um caráter moldado por Deus, quer dizer, a palavra cristão no original, ela quer dizer um pequeno ungido. Por que pequeno ungido? Porque assim como Jesus é o ungido do Senhor, por aqueles que aceitam Jesus, Jesus faz dele um pequeno ungido com aparência de Cristo. Ele quer colocar em nós um caráter de Cristo, um caráter cheio de amor, um coração cheio de amor, um caráter moldado por Cristo, um caráter de um homem respeitoso, de um homem que tenha amor para com o próximo, de um homem que tenha prazer de ser verdadeiro, de ser sincero, de ser obediente, de prazer de exercer a justiça, né? Então esse caráter não é que nós vamos ter a fisionomia de Cristo, nós vamos ter um caráter moldado por Cristo. Por quê? Porque Ele nos vivificou, colocou em nós o Espírito de vida, porque o próprio Jesus está em nós, e a Bíblia diz que Ele é a vida, né? Então, Ele nos vivificou. Então, com seu grande amor que nos amou, né? Ainda o versículo 5, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela sua graça sois salvos. Amém? Quando ainda nós estávamos mortos juntamente com Cristo, Ele nos deu. Quando nós estávamos mortos nas nossas transgressões, Ele nos deu vida, né? Versículo 5, né? Aqui, vou ler em outra Bíblia aqui. Antes nós estávamos mortos em nossas transgressões, nossas ofensas, e nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém? Então nós vivíamos nesse estado de morte, e Ele nos vivificou, né? Juntamente com Cristo. Por que estávamos mortos? Porque nós vivíamos nas nossas transgressões. As nossas transgressões era essa maneira de vida que nós vivíamos, mas Ele nos vivificou. Amém? O versículo 6, que diz assim, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui, isso aqui é muito importante, irmão, como todo texto que eu já falei é importante, mas aqui as pessoas gostam muito de saber as bênçãos que Deus tem para eles, né? Pelo menos isso é importante, né? Muito importante a gente conhecer a Deus, porque a gente vai saber as bênçãos de Deus, tanto na área da salvação, como na área física, né? Como na área financeira. Isso Jesus tem bênçãos para todos nós, mas a mais importante é a salvação, né? Então, aqui Jesus deixa bem claro que Ele nos fez assentar juntamente com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Ele nos deu esse direito de ser salvo e de estarmos juntamente com Cristo nos lugares celestiais, né? Aqui nós aprendemos um pouco que, quando Jesus disse lá no capítulo 14 do Evangelho de João, disse assim, eis que eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, mas se eu for, voltarei para vós, para vos buscar, né? Então, Jesus, Ele foi preparar lugar para nós, e é para esse lugar que o apóstolo Paulo está dizendo que Ele vai nos levar, para juntamente com Cristo nos lugares celestiais, quer dizer, Ele nos deu um direito de estarmos juntamente com Ele nos lugares celestiais. Quer dizer, a sua vida, a sua morte na cruz e a sua ressurreição nos deu esse direito. E tendo vida, é de estarmos juntamente com eles nas nações celestiais. Quer dizer, esse direito é nosso.
como nós andamos com Ele. Primeiramente, se entregamos para Ele, aceitamos como seu Salvador, como nosso Salvador, nosso único e suficiente Salvador, o único que deve ser adorado, o único que deve ser reverenciado, o único que deve ser magnificado, o único que deve ser zelado, quer dizer, honrado por toda a nossa vida, é o Senhor Jesus. Nós devemos toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor, toda a dedicação, nós devemos a Ele, o dono da vida, aquele que nos fez viver, aquele que nos deu vida. Isso passando por luta ou não, nós devemos toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus, aquele que nos vivificou, aquele que nos deu o direito de ter vida novamente, né? Então, agora vamos correr mais um pouquinho. O versículo 7, que diz assim, para mostrar nos séculos vindouros a bondade e riqueza da sua grandeza, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Para mostrar a grandeza da sua riqueza pelos séculos vindouros. Quer dizer, a nossa salvação, irmão, é para a nossa salvação é um ato de uma bênção muito grande para nós, nos tirar da morte, mas também a nossa salvação é um ato de glorificação a Deus. Deus vai sendo glorificado em cada alma que se arrepende. Deus vai sendo louvado em cada ser humano que se arrepende e se entrega para Jesus. E cada ser humano que se entrega para Jesus vai sendo abençoado com a bênção da salvação, vai sendo arrancado da morte para a vida, né? E o Senhor vai sendo glorificado, vai sendo honrado, louvado, né? Na pessoa de Jesus Cristo, por aquele ato que Ele fez, né? Na cruz do Calvário para resgatar os pecadores da morte, né? Então, é isso. Mas deixa eu ler só mais um versículo. O versículo 8 que diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Olha, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, quer dizer, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo, irmão, porque fez obra. Ninguém é salvo porque fez algo bom. O dever de cada cristão, principalmente dos cristãos, é fazer algo bom, é fazer obras boas, é fazer boas obras. Nós fomos chamados para toda boa obra. É o dever de cada cristão fazer boas obras, é fazer obras de caridade, é fazer obras sociais, fazer obra do evangelismo, fazer a obra de oração uns pelos outros, de ser um incentivador para aqueles que estão fracassando, ser um conselheiro, amar as pessoas, fazer obra. Esse é o dever, porque nós temos o Espírito de Deus. Agora, antes disso, ninguém é salvo porque fez boas obras. Ninguém é salvo porque fez obras boas. Não. A obra de Deus, a salvação é um dom de Deus pela fé, por aqueles que acreditam em Deus, aquele que se entrega a Deus. Então Deus deu esse dom da salvação a todos aqueles que crêem. Não por fazer obra, como muitas denominações, que se diz denominação, faz as suas boas obras e quer em troca a salvação. Não, ninguém é salvo por isso. Se fosse para ser salvo por obra, Jesus não precisaria ser morto na cruz. Jesus não precisava ter morrido na cruz, porque até os pecadores que não conhecem Jesus, muitas vezes eles fazem obra de caridade. Alguns para se livrar do imposto, né? E outros porque tem um coração bom mesmo, né? Então, as obras de caridade, mas a salvação não é alcançada por fazer obra de caridade. A salvação não é alcançada por sacrifícios
que pessoas venham fazer. O sacrifício quem fez foi Cristo, né? Então a nossa salvação é de graça, é pela graça, pela fé, é um dom de Deus que Deus dá a cada um daqueles que crê na sua palavra, na pessoa de Jesus Cristo, naquele que crê no seu Filho. Então Jesus deu esse direito de ser salvo, né? Então é isso. Então eu quero ficar por aqui, para que esse vídeo não fique muito longo, que você possa assistir esse vídeo, possa compartilhar com seus parentes, com seus amigos, com aquele amigo que muitas vezes, quem sabe, está na sarjeta. Mostre para ele que Jesus tem vida para ele. Mostre para ele por meio desse texto que foi, que eu tentei explicar um pouquinho aqui, né, dentro desse pequeno limite de tempo, né. Mostre para ele, pois o meu desejo é alcançar vidas, que Jesus, através da palavra, venha salvar. Esse é o propósito de Jesus, né? Então, por pior que esteja a situação da pessoa, a sarjeta, ou seja lá quem seja essa pessoa, desprezado pela sociedade, Jesus ama essa pessoa e quer tirar essa pessoa desse laço de morte, desse estado de morte, e dar vida e vida com abundância para essa pessoa. Então se inscreva no canal, transmita esse vídeo, se dê o seu like, né? E eu estarei postando mais vídeos, né? Em nome de Jesus, se for a vontade de Deus, já é o meu propósito, com certeza eu creio que é de Deus. No próximo vídeo vou falar de escatologia para irmãos e para quem não é crente, né? Entender um pouco, falar um pouquinho, né? Nem, mas no mesmo, tanto para quem está na igreja, cultuando a Deus, como aqueles que estão afastados, como aqueles que nunca ouviram. É importante, é a palavra de Deus, tá? Vou fazer uma oração, e se desde já eu quero orar por aquele que estiver enfermo, que for ouvir esse vídeo, que Jesus possa curar, em nome de Jesus. Jesus pode curar sim, dependendo da nossa fé. Maravilhoso Deus e Pai, eu te louvo por esta palavra, te apresento cada ouvinte que vão estar ouvindo este vídeo, e que o Senhor venha abençoar de maneira grandiosa. Se essa pessoa vai se encontrar enferma, desde já eu repreendo a enfermidade. E Deus, que o Senhor venha adentrar a este lar, a esta família, a este jovem, esta jovem, essa família, este senhor, essa senhora, em nome de Jesus, que o Senhor venha de encontro a esta pessoa, que o Senhor venha fazer grande transformação na vida dessa família, na vida dessas pessoas, ou seja, essa pessoa que está lá na sarjeta, que o Senhor venha visitar ela, Pai, venha tocar ao seu coração através desta palavra. Em nome de Jesus, meu Deus, faz milagre, faz maravilha na vida desta pessoa. No nome de Jesus, meu Deus, é o que eu te peço. E que tudo seja para a honra, para a glória e para o louvor do nome de Jesus, e que multidões sejam abençoadas através da palavra do Senhor, que é o poder de Deus para a vida daqueles que crêem. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Amém.